Olá, cantores, olá, cantoras, sejam muito bem-vindos à segunda aula do Voz Nacional. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é o professor Milan Klitsky e eu sou o professor do método Voz Nacional. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, eu vou pedir para você dar um pulinho no vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui, já dá um pulinho lá, assiste o vídeo, aproveita para compartilhar também, ok? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre modos de fonação. Então, se você ainda não sabe o que são modos de fonação, aproveita também e já vai dar uma olhadinha lá na primeira aula, que lá eu explico o que são esses modos de fonação, que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de detalhe na aula de hoje. Então, se é a primeira vez que você está passando por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o método Voz Nacional. A gente trabalha com aulas semanais, toda terça-feira, às 19h33, onde eu trago um conteúdo bem bacana sobre técnica vocal. Muito bem, vamos lá. O que seriam os modos de fonação? Como eu já expliquei na aula anterior, os modos de fonação, eles são quase considerados registros, porém, tem uma pequena diferença. Os modos de fonação, eles estão diretamente ligados com o resultado final da minha projeção sonora. Então, a gente tem 5 modos de fonação, tá? Que eu vou passar um por um com vocês. E a gente vai ter exercícios práticos hoje para você praticar esses modos de fonação em casa, tá? E também vou deixar os playbacks dos exercícios, tanto para o vocal masculino quanto para o vocal feminino, tá? Vocês vão poder acessar esse material aqui através do link que está aqui embaixo também, tá bom, pessoal? Então, não tem desculpa para não praticar, ok? Bom, vamos lá, dando continuidade então aos modos de fonação. O que são os modos de fonação em si, de uma forma um pouco mais aprofundada? Vamos descobrir no vídeo de hoje, na aula de hoje, tá? Os modos de fonação, eles têm relação, tá, direta com o timbre que a minha voz vai ter em uma determinada música, em um determinado momento que eu estiver cantando, tá? Como assim, professor Marlon? Qual que é essa ideia do timbre? Bom, a gente vai ver ao longo das nossas aulas que a gente consegue modificar o nosso timbre, o timbre da nossa voz de diversas maneiras, tá? 90% das mudanças de timbre, elas acontecem no sistema de ressonância. A gente consegue mudar o nosso timbre através do sistema de ressonância. Porém, todavia, os modos de fonação, eles vão gerar um timbre específico para cada um deles com construção de coordenações musculares, tá? Então, como é que isso vai funcionar? Para deixar de uma forma bem simplificada, vamos imaginar que os modos de fonação funcionassem na nossa voz como um botão de volume, tá? E esse botão de volume, ele vai ter 2 atribuições. Primeiro, ele vai mudar o volume da minha voz. E segundo, ele vai mudar a consistência da minha voz. Então, durante a produção do som, dependendo do modo de fonação que eu estiver trabalhando, eu vou ter um volume diferente e eu vou ter uma consistência diferente na minha voz, tá? Então, esse tipo de situação, ela é muito comum, tá? Na hora da interpretação, na hora da performance. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar os 5 modos de fonação, só para a gente relembrar quais são, e aí a gente vai entrar profundamente hoje em cada um deles, ok? Eu vou deixar os exercícios também para vocês estudarem, tá bom? Então, o modo de fonação, em resumo, tá? Eles são formas de a gente produzir o nosso som gerando timbres com características mais suaves ou mais pesadas na nossa voz, tá? Com um pouco mais de consistência, um pouco menos de consistência. Então, esse é a lógica dos modos de fonação, tá bom, pessoal? Talvez, tá, vocês possam encontrar este termo de modo de fonação como esquemas vocais. Eu acho que eu comentei isso até na aula 1, só que os esquemas vocais, eles são um pouquinho diferentes do modo de fonação na hora do estudo, porque no modo de fonação vocês vão ver que a gente não vai... como é que eu vou explicar isso de uma forma lúdica para que vocês entendam? A gente não vai focar na musculatura, a gente vai focar apenas no resultado sonoro, tá? Quando a gente estuda esquemas vocais, a gente foca
no estudo específico da musculatura, tá? Então a gente vai ter essas duas diferenças entre o modo de fonação e os esquemas vocais que vocês podem estar encontrando aí um pouquinho mais para frente, se vocês pesquisarem na internet esse termo esquemas vocais. Muito bem, então apenas para relembrar, quais são os 5 modos de fonação classificados pela ciência? Sussurrado, soproso, fluido, neutro e tenso, tá? Para quem acompanhou a primeira aula, vocês já vão saber, vão descobrir que o primeiro modo de fonação que está classificado, que é o sussurrado, não é que a gente não use para cantar, é que ele é um modo de fonação um pouquinho mais singular. Por quê? No modo de fonação sussurrado, que é quando eu projeto com a minha voz um sussurro, eu acabo não tendo a presença do som primário. Como assim, professor Marlon? O que é o som primário? Por que não tem o som primário no sussurrado? Bom, o som primário, ele é o som gerado na nossa prega vocal. Então, o nosso ar, ele sai do sistema respiratório, passa pelas pregas vocais. As pregas vocais, no momento da fonação, estão fechadas. E aí, essa passagem do ar, ela gera um atrito que vai gerar o som primário. Esse som primário, ele sobe para o nosso sistema de ressonância e ele é moldado naqueles 8 sons que a gente viu lá na primeira aula, que são as nossas vogais, tanto as vogais comuns quanto as vogais com os acentos circunflexo e agudo, tá? No modo sussurrado, olha só que interessante, eu não vou ter a presença desse som primário. Então, como é que eu produzo o meu som se eu não tenho a presença do som primário? Bom, no modo de fonação sussurrado, o meu sistema de ressonância, ele vai moldar apenas o fluxo aéreo. Então, quando você vai... Eu vou dar um exemplo bem lúdico aqui agora para você conseguir entender. Quando você vai numa festa e grita a noite inteira, exagera ali na produção vocal, dá aqueles gritos e acaba ficando afônico no outro dia, você fala dessa forma aqui. Oi, tudo bem? Né? Isso é quase um sussurro. O sussurro ele é um pouco menos do que isso. Quando eu falo sussurrado, eu estou falando dessa forma aqui. Eu vou até me aproximar do microfone para vocês conseguirem entender bem. Ó. Oi, tudo bem? Esse é o modo sussurrado. Nesse modo, vocês podem perceber que não tem produção do som primário. O meu sistema de ressonância, ele está moldando apenas o ar que passa. E isso é uma forma de comunicação, né? É uma estratégia que o nosso corpo usa quando a nossa prega vocal está com alguma patologia, né? É uma forma que a gente usa para preservar a prega vocal e também uma forma que a gente usa para se comunicar quando a gente quer falar muito baixo, né? Então, a gente acaba não ativando as pregas vocais nesse sistema, nesse modo de fonação. Tá bom, pessoal? Por que a gente costuma não usar ele para cantar? Porque ele é muito baixo, né? Então, talvez até existam músicas que a gente possa encontrar o modo de fonação sussurrado, mas ele vai aparecer como uma coisa secundária, né? Ele não vai aparecer, ninguém vai cantar, ninguém vai fazer um show utilizando o modo de fonação sussurrado como modo de fonação principal, ok, pessoal? Então, esse é o primeiro modo de fonação, que é o sussurrado, e a gente não vai ter exercício para ele porque a gente não usa ele para cantar, ok? E aí agora a gente vai dar sequência para o modo de fonação número 2, tá? Sussurrado é o primeiro, soproso é o segundo. Porém, na ordem de estudo da técnica vocal, o soproso vai ser o primeiro, tá? Como o próprio nome do modo de fonação soproso já diz, ele é um modo de fonação em que eu vou ter ar, né? Eu vou ter a presença do som do ar passando entre as minhas pregas vocais. De um modo bem lúdico, a gente pode pensar nele como um sussurro em voz alta, né? Então, por exemplo, sussurro é isso aqui. Quando eu coloco um pouquinho mais de pressão na minha adução glótica, ou quando eu ativo a minha adução glótica no modo soproso, eu passo isso aqui para isso aqui. Esse aqui é um modo de fonação soproso. E esse modo de fonação soproso, ele já é bem utilizado para cantar, tá? Então, tipo, ele é um modo de fonação em que a característica principal do som tem que ser a suavidade, tá? Então, a gente vai suavizar a nossa voz e, muito importante, para se caracterizar o modo de fonação soproso, eu preciso conseguir ouvir e identificar
o som da passagem do ar. Ou seja, esse som do ar passando, ele tem que estar presente durante a fonação do modo soproso. Tá bom, pessoal? E daí a gente vai ver como fica na prática, tá? Então a gente pode pensar o seguinte, ó. Eu vou puxar meu tecladinho aqui e a gente vai fazer um exercício bem legal. Olha só. A gente vai brincar agora com a ideia de fazer a vogal I. Então olha só que interessante. Eu vou pegar aqui uma escalinha de 3 notas. Ok, esse aqui todos podem fazer, tanto masculino quanto feminino. Eu estou saindo de um sol, tá? Então eu tenho sol, lá e si. E eu vou repetir essas notas com a vogal I. Essa é a ideia, tá, pessoal? Então aqui, passando o exercício para vocês agora com o foco no soproso. Qual que é a ideia do soproso? Eu vou precisar transformar esse som mais denso que eu fiz num som mais suave, tá? Então, para isso, existem alguns caminhos que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar a vogal I e eu vou colocar na frente do I o som do H. Então, em vez de eu falar I, eu vou falar RI. RI. Essa é a ideia. O H, ele é produzido pelo som do ar. Então, eu vou deixar esse H bem evidente na frente do exercício. Então, olha só. Sem o H, com o H. E agora, eu vou pegar esse som que eu fiz com o H e vou diminuir um pouco a minha projeção sonora. Eu vou deixar ele mais baixo, com menos volume. E agora eu vou juntar os três. E aí eu tenho um modo de fonação soproso. Ele já apareceu. E agora eu posso aplicar isso dentro de uma outra escala de 5 notas ou com intervalos, né? E aí a gente vai praticando essa ideia do método do modo de fonação soproso, tá? Então esse, pessoal, modo de fonação soproso, ele é bem utilizado, tá? A gente pode fazer o seguinte, olha só que interessante, vamos pegar uma música para praticar esse modo de fonação. Uma música que é legal, eu gosto bastante daquela música Someone You Love It, do Lewis Capaldi, né? E eu posso deixar o playback disponível para vocês aqui, tanto para o tom masculino quanto para o tom feminino. E essa música é interessante porque o próprio Lewis, ele trabalha bastante com essa mudança de registro da voz ativa para o falsete. E esse tipo de mudança de registro, ele é bem propício para a gente conseguir trabalhar essa ideia do soproso, né? Então a gente pode ali estar pegando uma música para praticar essa ideia do soproso, tá bom, pessoal? Então, no modo de fonação soproso, a gente tem bem essa característica, tá? Do ar passando, né? A gente tem essa característica do som do ar e ela é bem importante para caracterizar este modo de fonação. Em relação às regiões, no modo de fonação soproso, a gente não vai ter voz ativa nas notas mais agudas, tá? Então, olha só, quando eu pego o modo de fonação soproso e eu subo a escala da minha voz para uma região mais aguda, a própria coordenação muscular, a própria coordenação que eu vou estar usando na hora, ela não permite que eu faça as notas agudas em voz ativa, porque senão eu vou tirar a soporosidade. Então, o nosso modo de fonação soproso, ele vai ser sempre dividido em duas partes, voz ativa nas notas mais graves e voz passiva ou falsete nas notas mais agudas. Tá bom, pessoal? Pausinha para água, né? Em relação a essa ideia de voz ativa e voz passiva, para quem ainda não conhece esse termo, é um termo que a gente vai usar com bastante frequência aqui nas nossas aulas, tá, pessoal? E funciona da seguinte forma:
o que define o voz ativa e o voz passiva, ou a voz normal do falsete, é uma única musculatura, tá? Eu tenho uma musculatura que se chama tírio vocal, tá? Ou músculo vocal também, como pode ser conhecido por alguns outros professores, né? E essa musculatura, ela é a musculatura que vai dar densidade para minha prega vocal, tá? Então, quando eu tenho essa musculatura ativa, eu tenho a minha voz ativa. Quando essa musculatura relaxa ou desliga, eu tenho a minha voz passiva ou vulgo falsete, tá bom, pessoal? Mas esse assunto sobre fisiologia a gente vai entrar numa próxima aula, porque é um assunto muito extenso, né? E não adianta eu ficar dando pinceladas muito superficiais. Eu preciso entrar nesse assunto com um pouquinho mais de tempo para poder explicar qual que é a função das 8 musculaturas que compõem a prega vocal, a laringe, tá bom, pessoal? Então a gente vai estar trabalhando essa ideia de musculatura num próximo momento, um pouquinho mais para frente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o modo de fonação soproso, ok? Se ficou alguma dúvida sobre esse modo de fonação, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai, ao longo da semana, respondendo as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem a respeito dos assuntos da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Próximo modo de fonação, fluido. O modo de fonação fluido, ele é muito legal, por quê? É diferente do soproso, que ele é um modo de fonação que tem uma característica única, tanto do grave até o agudo. O modo de fonação fluido, ele já é um modo de fonação que a característica do timbre, um modo de fonação fluido me permite moldar características de timbre diferente em regiões diferentes que eu vou estar trabalhando, tá? Então, olha só que interessante, o modo de fonação fluido, ele é um nível acima no fechamento glótico, tá? Do nosso modo de fonação soproso, tá? O que eu quero dizer com fechamento glótico? Quando a gente trabalha com essa ideia, com esse pensamento de modo de fonação, eu tenho que pensar o seguinte, a minha prega vocal, ela abre e fecha em formato de V. Então, a gente tem esse movimento aqui, a abertura e fechamento da prega vocal. Os modos de fonação, eles estão diretamente relacionados com o fechamento glótico, que é a parte onde a minha prega vocal fecha na hora da fonação, certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Quando eu tenho um modo de fonação soproso, a minha prega vocal, ela está fechada, mas ela não está tendo pressão, ou seja, a musculatura que aperta a prega vocal, que condensa uma prega vocal com a outra, ela está fazendo menos força. Por isso, eu tenho o som do ar, porque o ar consegue passar com mais facilidade, né? No modo de fonação fluido, essa minha adução, esse meu fechamento glótico, ele já é um pouquinho mais forte, ele já tem um pouquinho mais de densidade, tá? Então, eu vou ter ainda um som suave, eu ainda vou ter um som que me lembra algo suave, um som que não é tão pesado na minha voz, porém, eu não vou mais ter a presença do som do ar. Eu vou ter um som com uma característica sonora um pouco mais firme. Ele não vai ser um som tão suave como o soproso, tá? E é importante prestar atenção, porque muita gente, na hora de classificar, por exemplo, eu vou ouvir uma música e eu quero classificar qual é o modo de fonação para passar para um aluno meu, por exemplo, né? Na hora da classificação, muitas vezes a gente acaba confundindo o soproso com o fluido. Qual que é a característica do soproso mesmo? Som do ar. Então, o meu modo de fonação vai ser soproso quando eu conseguir identificar na fonação, na hora do canto ou da fala, o som do ar. Oi. Eu tenho que ter esse som do ar para ser o modo de fonação soproso. Caso contrário, já se classifica ou já entra como modo de fonação fluido, tá? E o modo de fonação fluido funciona da seguinte forma. No modo de fonação fluido, a gente trabalha com as nossas pregas vocais em um nível de fechamento glótico acima do soproso, tá bom, pessoal? Mantendo uma característica suave, porém menos suave do que o soproso, tá bom? E é muito importante a gente lembrar que no modo de fonação fluido,
eu ainda vou ter a presença do falsete nas notas agudas, tá? Isso é bem importante. Então, agora, com um exercício prático, a gente vai tentar reproduzir o modo de fonação fluido na mesma escala que a gente fez no soproso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó. Mesma ideia, tá? Escalinha de 3 notas. E a gente vai fazer o seguinte, ó. E soproso. Agora eu vou subir o meu fechamento glótico e eu vou tirar o H da frente. Tá? Então, aqui eu já tenho um modo de fonação fluido. Percebam que ele já é bem mais firme, já é um som bem mais consistente do que o soproso, tá? A ideia agora é a seguinte: quando eu vou no modo de fonação fluido para uma nota mais aguda, onde eu preciso ter mais punch na minha voz, mais pegada para conseguir alcançar esse agudo, o modo de fonação fluido, ele vai jogar essa nota, vai direcionar essa nota para um falsete. Né? Vamos pegar um pouquinho mais agudo aqui para não ter quebra, né? Então vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Né? Então, nesse momento, quando eu vou para os agudos, eu vou ter essa ideia do falsete, tá? Então, mais uma vez, para vocês pegarem bem, ó. Percebam que a última nota, que aqui no caso é um Ré, tá? Eu já deixo ele vir no falsete, né? Ok? No modo de fonação normal, que vai ser o próximo, que seria o modo de fonação neutra, eu já trabalharia esse Ré, por exemplo, numa voz ativa, né? Porque não é uma nota difícil de alcançar, né? Mas no soproso, a gente trabalha com falsete, no fluido a gente também vai trabalhar com falsete, tá? Então, essa é a ideia, ó. Então, eu vou ter, durante o modo de fonação fluido, essa ideia das passagens, né? Tanto da voz ativa para a voz passiva, como ao contrário. Tá bom, pessoal? E aí a gente finaliza, então, também mais uma explicação sobre o modo de fonação, que é o fluido. E agora a gente vai para o terceiro modo de fonação, que é o modo de fonação neutro. Tá bom, pessoal? Pausinha para água. Corta essa parte, né, Júlio? Continuando o nosso raciocínio aqui sobre o modo de fonação neutro, tá? Muito importante. O modo de fonação neutro, ele vai ser um modo de fonação que eu vou trabalhar pensando em volume, projeção sonora, punch, tá? Então, na classificação dos modos de fonação soproso, fluido, neutro e tenso, o meu modo de fonação neutro, ele vai ser um modo de fonação que mais vai ter projeção. Ou seja, ele vai ser o meu modo de fonação onde eu vou cantar com mais volume, tá? Ele é a nossa projeção sonora com maior volume, tá, pessoal? Então, no modo de fonação neutro, eu já trabalho com as pregas vocais totalmente aduzidas, tá? Não vai ter mais relaxamento nas pregas vocais na hora da adução glótica. Eu vou trabalhar com elas bem fechadas. E o mais interessante, o modo de fonação neutro, ele evita, tá? Ele não é regra, via de regra, mas ele evita utilizar o falsete, tá bom? Ele vai deixar o falsete aparecer somente nas notas em que a nossa voz ativa não funciona mais, tá? Então, quando você puder usar voz ativa no neutro, utilize, tá? Esse modo de fonação ele é bem característico pelo volume, tá? Então, ele é um modo de fonação em que a gente vai ter mais ganho na nossa projeção sonora, tá? Então, pensando nos 4 modos de fonação, esse é o que vai ter mais volume na hora da projeção. Mas seguindo essa lógica, não deveria ser o modo de fonação que tem mais volume?
não, e a gente já vai descobrir por quê, tá bom? Então, a ideia do neutro é simples, tá? Prega vocal bem fechadinha e bastante punch na hora de fazer o exercício, né? Então, aqui, ó. Tá vendo? Voz mais densa, né? O modo de fonação neutro, para quem utiliza essa linguagem, ela pode ser assemelhada à voz de peito e à voz mix, tá? Que é a voz mista. Então, para quem utiliza esse tipo de linguagem, a voz de peito e a voz mista, ela se encaixa muito bem com o modo de fonação neutro, tá? Então, Aqui, ó. Observem os agudinhos, ó. Sem falsete, né? Um pouquinho mais de pegada, né? Daí lembrando, né? Que tem que dar uma apoiada, né? Tem que fazer um pouquinho de apoio nas notas agudas para não deixar essa nota desorientada, né? Mais uma vez, ó. Né? E aí a gente pode subir mais um pouquinho, né? Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, no modo de fonação neutro, essa pegada é um pouquinho mais firme, tá? Em relação aos modos de fonação, na minha opinião, o fluido e o neutro, eles são os dois mais importantes da gente dominar, tá? Por quê? O soproso, ele é fácil de fazer. Ele não é um modo de fonação que vai exigir muita técnica de um cantor, tá? O modo de fonação fluido, ele já precisa ter um pouquinho mais de domínio técnico, porque no fluido a gente tem a mudança da coordenação muscular ativa-passiva, tá? No fluido isso acontece bastante, né? Por causa da questão da suavidade nas notas mais agudas. O modo de fonação neutro, ele é um modo de fonação que vai exigir do cantor, além de um conhecimento em afinação e uma segurança na voz, a gente vai precisar ter uma estrutura muscular bem condicionada, porque a gente vai exigir mais da nossa musculatura da prega vocal e das musculaturas que produzem a afinação, né? Então, eu vou ter que ter um condicionamento físico da minha laringe um pouco maior e eu vou ter que ter um mínimo de conhecimento em respiração, tá? Por quê? Porque para fazer o modo de fonação neutro, eu preciso, de certa forma, nas notas mais agudas, gerar um apoio diafragmático, tá? Para mim conseguir manter uma nota de qualidade, para mim conseguir manter uma nota com firmeza e bonita, né? Uma nota com uma projeção bonita do começo ao final, sem oscilações, né? Então, no modo de fonação neutro, a gente já vai precisar ter um pouquinho mais desses adereços trabalhados, tá bom? De repente, a gente pode fazer o seguinte, pessoal, na próxima aula, que vai ser na semana que vem, terça-feira, às 19h33, a gente pode falar um pouquinho sobre a respiração, tá? De repente, a gente tira ali uns 15, 20 minutos dessa primeira aula para vocês receberem uma explicação do que é o apoio diafragmático com vários exercícios de como fazer, tá bom? Vou deixar isso programado aí para a semana que vem para a gente trabalhar esse assunto e vocês conseguirem estudar para poder aplicar esses modos de fonação, tá bom, pessoal? Então, em relação ao modo de fonação neutro, a gente tem que ter esse tipo de consciência na hora de usar, né? Então, ele é um modo de fonação com mais pegada. Fechou? Dúvidas sobre o modo de fonação neutro? Deixem aqui embaixo que na semana que vem, durante a semana, eu vou respondendo. Tá bom, pessoal? Já aproveite também, se você ainda não é inscrito no canal do Voz Nacional, já se inscreve, já deixa o seu like, né? Pra te inscrever não paga nada, é de graça, e assim tu me ajuda e ajuda a minha equipe a continuar produzindo material para vocês. Bom, pessoal, lembrando que esse material ele fica disponível no YouTube toda terça-feira às 19h33 e a gente também tem alguns conselhos, dicas,
reacts, a gente tem uma série de materiais disponível também no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui também para a gente, para vocês compartilharem, seguirem, né, e acompanharem o nosso trabalho por lá também. Lembrando que no Instagram não rola aula. Lá no Instagram é só mais uma interação que eu faço com vocês, né? Uma interação aí para vocês terem um conteúdo semanal também por lá, tá bom? Sigam a gente, curtam e compartilhem e bora para o próximo modo de fonação, que é o tenso, logo depois da pausinha para água. Muito bem, pessoal, dando continuidade então aqui, modo de fonação tenso, tá? Aqui nesse modo de fonação, é importantíssimo trabalhar ele com a técnica da respiração resolvida, tá? Por quê? No modo de fonação tenso, tá? E o modo de fonação tenso, ele também é conhecido como clamp, tá? Uma técnica chamada clamp voice, tá? Ou voz de grampo, né? Ou voz apertada. No repertório brasileiro, quem domina o modo de fonação tenso é a galera do sertanejo, tá? Com as notinhas extremamente agudas. O modo de fonação tenso, para vocês terem uma ideia, ele é o meu modo de fonação em que eu vou estar com a minha prega vocal fechada, aduzida, né? O meu fechamento glótico, ele vai estar no nível máximo, tá? Então eu vou ter uma voz pesada e uma voz com uma sensação sonora de apertado, tá? Então esse modo de fonação, ele não vai ter projeção sonora, tá, pessoal? Então, por isso que eu falei anteriormente, ali no comecinho da explicação do neutro, que o neutro ele vai ser o nosso modo de fonação com maior volume. Por quê? Para mim produzir um modo de fonação tenso, de qualidade, com as características que realmente são no modo de fonação tenso, eu não vou poder ter projeção. Eu vou ter que diminuir a minha projeção sonora por causa do fechamento glótico, porque senão eu realmente posso ter aí uma diversidade na minha prega vocal, ficar rouco, né? De uma certa forma, ele é um modo de fonação que, se for trabalhado de uma forma exagerada e até errada, ele pode sim causar aí uma rouquidão, tá? Então, qual que é a ideia do modo de fonação tenso? O modo de fonação tenso, ele é um escape, tá? Para não precisar fazer notas agudas em falsete, tá? Então, a ideia do modo de fonação tenso é justamente se juntar com o modo de fonação neutro. E aí, olha só que interessante isso aqui, tá? A gente vai juntar o modo de fonação neutro com o tenso para conseguir ter uma extensão vocal, uma tessitura, com o maior número de notas na fonação ativa, ou seja, no modo de fonação ativo, sem utilizar a voz passiva, tá? Então, o tenso, ele é, digamos assim, uma ferramenta que eu vou usar junto com o modo de fonação neutro, que é o meu modo de fonação com maior densidade, com maior consistência, para trabalhar uma região mais aguda com voz ativa, tá bom, pessoal? Para conseguir fazer o modo de fonação tenso com segurança, regra número 1, apoio diafragmático, tá? Por quê? Eu preciso reduzir a minha projeção sonora. Eu não posso pensar no modo de fonação tenso com um volume muito alto, porque senão eu posso sim gerar um dano na minha prega vocal. Claro que é um dano ali que não vai ser patológico, mas ele vai gerar uma rouquidão aí no dia seguinte, né? Ou você não vai conseguir cantar o show inteiro, né? Afinal de contas, tem cantores aí que cantam 4, 5 horas seguidas. E se não administrar bem essa questão do modo tenso, ele acaba deixando a voz cansada. E isso é ruim para quem canta, né? Então, é bem importante a gente trabalhar com essa ideia do modo de fonação tenso, pensando principalmente na respiração, tá? O modo de fonação tenso, ele é, então, uma ferramenta em que eu vou ter a minha adução glótica no nível máximo e eu vou principalmente pensar nele nas regiões mais agudas, tá? Então, a ideia aqui agora é o volume reduzido,
projeção sonora controlada, tá? E o meu modo de fonação tenso, ele vai complementar o neutro, tá? Deixando com que a minha voz fique ativa nas regiões mais agudas. Observem. Neutro primeiro. Percebam que no final dessa escala, a minha voz ela já começa a ficar um pouco mais tensionada. Olha só, mais uma vez. Observem o timbre. Voz bem impostada, volume, né? E observem que conforme a escala vai subindo para agudo, a minha voz ela vai dando uma apertada, tá? Essa ideia do ela é bem apertadinha. Ó, observem, eu vou fazer sem piano para vocês conseguirem ouvir bem o timbre do apertadinho, ó. Então aqui eu já tenho um controle de pressão para que eu não force, né? Não coloque volume demais para não gerar atrito em excesso na minha prega vocal. Então, observem aqui mais uma vez o timbre da minha voz. Ok? Vou subir mais um tom para ficar mais evidente, ó. Né? Essa é a ideia do modo de fonação tenso, né? E aí a gente vai usar isso onde? Cara, várias músicas que têm essa pegada mais aguda, eles vão utilizar o modo tenso, tá? Na própria música do Someone You Loved, que eu vou deixar como uma opção de treino para os modos de fonação, a gente pode usar o modo tenso na parte 3, que é a parte C, né, onde o Levis faz aqueles super agudos, a gente pode colocar um modo tenso ali naquela ideia da música, né? Então ali a gente pode trabalhar com o modo tenso na parte C da música, né? Ok, pessoal? Então esses são os modos de fonação. Eu espero que vocês tenham conseguido entender qual que é a ideia prática e principalmente qual que é a ideia técnica desses modos da gente produzir o som da nossa voz. Tá bem, pessoal? A gente vai ficando por aqui. A nossa aula de hoje se encerra, mas semana que vem tem mais conteúdo, então a gente vai trabalhar na semana que vem respiração, para que vocês consigam fazer também os exercícios do modo tenso e do modo neutro com um pouquinho mais de segurança, tá? Então eu te vejo semana que vem, 19h33, na terça-feira. Eu sou o professor Mylan Klitsky, esse é o Método Voz Racional. E lembre-se, a voz é a nossa maior expressão. Nos vemos semana que vem. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, também coloquem aqui embaixo que a gente vai, durante a semana, respondendo todos vocês. Fechou, pessoal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Professor Mylan se despedindo. Até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.